O escritor Mac Gleichen diz a seguinte frase: o homem precisa voltar às suas origens, pessoais e raciais, e aprender de novo as verdades da imaginação. E nessa tarefa, seus estranhos instrutores são a criança interior, que mal entrou no mundo racional do tempo e do espaço, e o louco, que apenas escapou dele. E ele ainda continua: pois somente esses dois estão até certo ponto libertos da pressão desapiedada dos acontecimentos diários, dos impactos incessantes e dos sentidos externos que oprimem o resto da humanidade. Você sente vontade de mudar, transformar sua vida? Você já parou para pensar o que realmente não deixa isso acontecer, seja qual for a mudança, pequena ou de grande relevância, seja mudar para outro país, mudar a forma de viver, mudar de cidade, mudar até mesmo às vezes de cônjuge. As mudanças são, em parte, o arquétipo da borboleta. Mas, quando nós falamos de mudanças e transformações, temos que entender que é necessário ter uma alta percepção. Em minha tese, eu tenho visto que, se você não leva em consideração algumas nuances, você fatalmente não irá encontrar o caminho para a sua essência interior e com isso não acertar, pois não importa muitas vezes a velocidade que se anda, mas sabendo que você deve ter a direção correta. Muitas pessoas vivem e lutam a vida inteira e chegam lá na frente e descobrem que estavam no caminho errado. Lutaram muito bravamente, porém não conseguiram esse tento de ter a satisfação e a felicidade interna. Então nós vamos entrar no tema hoje de sensitivos. Será que você pode acessar esse poder? E por que algumas pessoas não estão conseguindo? Neste curso nós vamos falar sobre estímulos sensoriais, 5 sentidos, como você pode fazer a diferença, como podemos acessar esse sensitivo. Falaremos sobre intuição e percepção. E vamos no final falar como realizar ideias fantásticas. Você sabia que de novembro a dezembro é o pico das colheitas de batata? Mas Carlos, o que batata tem a ver com sensitivos, com percepção, com tudo aquilo que a gente estuda, com arquétipos? Calma, vamos construir o nosso entendimento, não tenha pressa. É muito importante que você aprenda já desenvolver capacidade de reflexão. Para isso eu convido você a ouvir e ir tentando fazer uma reflexão interna, um espelhamento do que eu falo com sua própria vida. Você sabia que a batata em conserva dura pelo menos 2 anos e se bem esterilizado o recipiente? Fique tranquilo, esse vídeo não é sobre batata, você já vai entender o que eu quero dizer. É um vídeo para pessoas que querem desenvolver percepção e o lado sensitivo. Pessoas com alta percepção e pessoas com vontade de desenvolver esse potencial, de, como eu disse, a raiz da transformação. Ou seja, se você quer transformar sua vida, esse é um dos passos que você tem que tomar. Ou pelo menos aprender a, quando você precisar, você saber utilizar arquétipos. E é assim que os meus alunos são altamente desenvolvidos e sair da fila desse mediano, nesse comum, né? E assim passam a ser pessoas mais sábias, mais reflexivas, mais estratégicas, e assim tem táticas de estratégia muito mais eficientes do que outras pessoas. Assim são as pessoas que me acompanham, e eu espero que você chegue a este ponto também. Vamos lá. Para a gente aprofundar em arquétipos, eu quero aprofundar em alguns aspectos que eu acho relevante você entender. Entenda. Você conhece a palavra aferentes? Vamos à definição. Neurônios receptores ou sensitivos. Aferentes são os que recebem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso central. E você conhece a palavra eferentes? Veja, eu falei aferentes e agora estou falando eferentes. São os que transmitem esses mesmos impulsos motores, ou seja, que produzem uma resposta ao estímulo. Nossa, Carlos, mas para que eu vou entender tudo isso?
Calma, você vai entender por que a batata e por que nós estamos falando isso. Aprenda a construir um pensamento, um raciocínio. Não tenha pressa, aprenda a ouvir mais as pessoas à sua volta. Como a definição define, ela fala sobre respostas a estímulos. Sim, sejam eles auditivos, visuais, ao tato, em geral aos 5 sentidos, paladar. Mas nosso sistema vai mais longe. É o que falam sobre o 6º sentido. Sim, podemos captar muito mais do que pensamos, e isso pode fazer a diferença em qualquer trabalho ou atividade. Como já explicamos sobre o secreto isolamento e sua força criativa. Agora, voltando às batatas. Calma, não fique bravo comigo. Logo você vai entender. Imagine um agricultor andino. Caso você não saiba, a batata vem dos Andes, do pessoal dos agricultores andinos. Há 1000 anos atrás, tivesse que alimentar sua família e comunidade. Tente imaginar. Não existe internet, não existe livros. O que eles têm é o conhecimento passado por seus ancestrais. Mas é preciso passar o resto do ano com estoque para as épocas de escassez de alimento. O problema é sério, não é verdade? Você já conseguiu imaginar? Agora, se coloque no lugar deste agricultor. Como irá descobrir este jeito de conservar as batatas tão preciosas para o inverno? Só algumas curiosidades, Existem em torno de 4.000 tipos de batatas e é um alimento andino e não europeu, como muitos pensam. Por isso, quando você for apreciar suas batatas fritas, aquele purê de batata, pensa na história que esses alimentos carregam. Agradeça aos incas por selecionarem e cuidarem das batatas, até elas ficarem gostosinhas do jeito que você aprecia. E se lembre, ela é muito mais sul-americana do que você pensa. É a maior das sul-americanas das comidas. Mas voltando ao sensitivo. Em toda a história, existiram pessoas que conseguiram canalizar informações que foram cruciais para a sobrevivência humana. Sempre temos as pessoas como conseguem intuitivamente encontrar o caminho ou a solução que pode ajudar outras pessoas. Entende agora por que a gente citou esse agricultor andino? Às vezes algumas soluções ela é relativa ao que o homem tenta criar e se esforça, e é um processo de canalização que o auxilia, que o ajuda. Ou seja, é o que alguns chamam de centelha divina, ou pensamento divino. Será que nós podemos acessar esse poder? Será que isso é importante quando a gente for fazer uma transformação na nossa vida? Será que é relevante? Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Você já o faz. Você já faz isso e não percebe. Esse curso só vai te lembrar dos seus poderes pessoais e fazer você tomar consciência e acreditar que pode encontrar a solução aos mais difíceis dilemas da vida, ou entender o porquê destes. Sim, os agricultores encontraram a solução e também ensinaram o mundo a como usar batatas. Esse é assunto milenar. Ainda nos Andes existem agricultores que fazem da mesma forma que era feito há 1000 anos atrás. Chega de falar de batata. Não, senão vai dar fome, Voltando aos aferentes. Falamos aferentes. São os que recebem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso ao sistema central. Também falamos de eferentes, que transmite esses impulsos, ou seja, é uma resposta. O aferente seria aquela coisa que vem através dos meus estímulos externos, e o eferente é o que eu vou produzir, que impulsa a minha resposta ao estímulo. Agora eu te pergunto, sabendo que existe um sistema no cérebro que recebe o estímulo, seja ele... a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui um pouco à frente, mas o que eu quero que você entenda é assim: aferentes são todos as provocações externas. Eferentes são todas as minhas reações aos aferentes que meu sistema nervoso vai produzir. Aí vem minhas químicas, dopamina, que vão estar fazendo esse mesmo processo inverso. Agora, continuando o nosso curso, o que é o símbolo?
Eu te provoco perguntando: o símbolo enquanto observado é aferente? Ou seja, é um estímulo? O que você acha? Você realmente acha que o que você olha provoca uma influência no seu sistema nervoso? E seu efeito? É eferente? Se tornam impulsos no nosso sistema nervoso? Tudo é muito científico, gente. Não há... Veja, quando eu falo o mago da magia natural, é alguém que se apoia no sistema natural que existe já em você. E baseado nisso eu posso estar utilizando bons estímulos. Mas a gente vai falar disso já já. Esses estímulos sempre irá chegar por nossos sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Sim, nossos estímulos são tocáveis, aferentes. Lembre-se, aferente é o estímulo externo. Tudo que tocamos se torna um impulso em nosso sistema nervoso. Eferente, aí a informação sentida se torna uma mensagem em nosso sistema nervoso. Digamos que o intocável se torna tocável, no caso da visão e da audição, né? Agora temos um termo difícil de entender. Nossas ideias podem mudar nossa percepção. Sim, meus sentimentos podem estar mais aflorados ou não. Isso faz com que as pessoas percebam mais ou menos as coisas externas, né? Se tornam mais sensíveis. É o caso da percepção e do sensitivo. Ou seja, a descoberta daquele agricultor andino, né? Essa pessoa que não tinha nada a ver a batata, né? Mas agora você está entendendo, né? Passou por um momento de afloramento. Ou seja, os seus sentimentos de vontade, de compaixão pela fome das pessoas, pela fome de sua família, por sua própria necessidade, esse sentimento fez um nível de sentimento maior aflorar. É isso que os budistas insistem em falar: desenvolver a compaixão. E no espiritismo insiste em sentimentos de caridade. Sim, pessoas comuns podem descobrir fatos relevantes e soluções aos mais graves problemas. Jesus falava, né, sobre a questão de você dar o amor ao próximo, o amor que você tem a si mesmo, de dividir, né, as coisas que você tem. Ou seja, todos esses grandes mestres vão usar um termo de desenvolvimento pessoal altamente produtivo. Um sistema que você não vai ouvir essa explicação em nenhum outro lugar. Você vai escutar o termo compaixão, caridade, mas você não vai saber o porquê. E hoje eu estou aqui te dando isso, para você entender, né? Para você alcançar soluções aos mais graves problemas ou às maiores transformações, eis a solução. Mas deve estar num estado de sentimento diferente. É o secretum que eu tanto falo. Você vai desenvolvendo esse poder interno à medida que você, em segredo, vai desenvolvendo essas vontades que nós vamos falar aqui. Ao focar e me deixar sentir a vontade de ajudar, que começo a ter afloramento necessário para as descobertas pessoais e coletivas. Você sabia que todos os dias você tem ideias fantásticas? Sim, você tem, mas foi treinado e desencorajado a não acreditar nisso. Veja só, você foi treinado e desencorajado a acreditar em suas ideias. Você desenvolveu crenças negativas, e isso, não se preocupe, isso é em todos nós. E isso limitou e nos desestimulou. Você entende? Porque mudanças são difíceis, transformações são difíceis. Existe um apego a algo que foi cristalizado e que pode ser modificado. Mas agora, sabendo que os estímulos vêm dos nossos sentidos, você vai se cercar de arquétipos de quais símbolos? Você vai deixar que as músicas sejam ruins? Que sua casa tenha símbolos fracos? Ou traduzindo, estímulos fracos? Devemos estar sempre provocando o melhor em nós e nos outros à nossa volta. Uma forma de medir isso é pelo conforto que consegue prover a si mesmo ou a sua família. Lutar para ter o melhor não é uma frescura. Não confunda luxúria com conforto. Luxúria é uma coisa bem diferente. Proteção do lar, higiene,
A alimentação, lazer e aprendizado é um direito de todos nós. Sim, e você tem direito a isso. E os seres humanos à nossa volta também têm. Voltando à ideia do fantástico. No dia a dia, a pessoa pode encontrar a solução para a melhora da vida financeira, física e espiritual. O grande problema é não anotar as ideias. Uma dica importante é carregar uma caneta, lápis e um pequeno bloco de anotação. Às vezes alguém dá uma dica, aí você simplesmente fala: depois eu vejo à noite. Você se lembra da conversa, mas não se lembra da dica. Aquele filme, aquele documentário ou livro, você simplesmente deixa pra lá e perde. Né? Quantas coisas boas você já aprendeu e já perdeu, né? Agora, uma verdade. O universo vai tentar novamente, através de outra pessoa, ou te colocar no lugar certo para ver o que você precisa aprender. Mas isso pode levar anos. Agora, se você começar a anotar as dicas, anotar suas ideias de negócio, anotar seus sonhos e depois fazer uma reflexão sobre as anotações, ou seja, uma profunda e séria reflexão, passe a dar importância às suas ideias. Ali pode ter, vamos dizer assim, uma resposta para um tesouro pessoal. Você pode fazer a diferença na sua vida e no coletivo. E você tem que acreditar que você é capaz disso. Pois as ideias são coisas intocáveis, estão na mente das pessoas. E esse imaginário começa a se materializar quando começa a ser anotado em seus apontamentos. Ali, uma ideia se torna real. Outra pessoa pode ver o que antes estava na sua cabeça. Por exemplo, há anos atrás eu desenvolvi uma ideia de pintar garrafas PET com tinta preta para aquecer a água, para que famílias carentes pudessem economizar gás ou lenha. A ideia consistia em colocar essas garrafas de água no sol e na hora de cozinhar a água já estaria quente. Se você insistir numa ideia, ela pode um dia vir a ser uma realidade na vida de outras pessoas. Eu prefiro fazer pessoas fortes. Prefiro fazer pessoas acreditar em seu próprio potencial. Como nesse vídeo que eu invoco seu pensamento a imaginar uma pessoa melhor. Sim, você é mais que imagina. E você pode vir a canalizar algo relevante para a sua vida e para a sociedade. Por que as pessoas não estão conseguindo? É uma pergunta. A resposta é simples, mas a gente tem que aprofundar um pouco. O ego e o materialismo têm atrapalhado a visão das pessoas. Jung fala o seguinte: o ego está para o eu, como o movido está para o motor, ou como o objeto está para o sujeito. O eu, como o inconsciente, é um a priori existente, do qual envolve o ego, e por assim dizer, uma prefiguração inconsciente do ego. Não. Eu quem me crio e a mim mesmo antes aconteço para mim mesmo. Eu sempre digo uma frase que tudo que está à sua volta só existe porque você está tomando consciência. Quando você toma consciência de algo, aquilo passa a existir na sua vida. Enquanto você não tem consciência, aquilo não existe. Trabalhar com esse imaginário intocável é uma ciência da qual a gente vai aprofundar muito aqui ainda, nessa utilização de símbolos e arquétipos na nossa vida. Imagine que eu crie algo revolucionário. Aí começa a ser praticado no mundo todo. As pessoas querem ser donas do seu dito direito autoral. Olha, uma pessoa não pode vender o que é dos outros. Isso eu concordo. São os direitos autorais, né? Mas e quando se trata da melhoria de vida das pessoas? Esse conhecimento deve ser público, deve ser repassado ou deve ser guardado ou vendido como um direito autoral? Né? Veja os remédios hoje aí, que alguns remédios são caríssimos, porque tem as seus direitos, né? Vamos dizer assim, né? Tem uma palavra que eles usam aí quando se fala de remédios. Então, eu vou lá, descubro a solução de um grande problema, mas a sociedade não pode usar porque eu sou o dono, né, da patente. Lembrei o nome, patente. Então, quando uma pessoa diz, a ideia é minha, eu que fiz, começa a fechar a sensibilidade. Deixa de canalizar a força divina. Cria um bloqueio. Primeiro porque a pessoa se dá por satisfeita. E se você está satisfeito, o universo encerra aquilo. O universo
Somente alimenta quem tem apetite. Apetite de conhecimento, apetite de vida, apetite de aventura. Você tem que ter muito apetite, vontade. E quando a gente, de certa forma, diz que foi eu que fiz, é meu, é eu, a gente bloqueia isso. E nesse processo, o que poderia vir muito mais riqueza, muito mais prosperidade, você mesmo fecha as portas. Assim acontece com a maioria das pessoas à nossa volta, né? Então, obstrui o fluxo, que pode ser incessante. Quando vê a ideia como uma posse, passa a causar o fechamento. E é pura ilusão, pois o fluxo incessante pode tornar uma pessoa muito rica financeiramente, fisicamente bela e espiritualmente iluminada, pois uma descoberta criativa que ajuda pessoas, mesmo que à distância, imagine o tanto que uma coisa boa passa a voltar para você que criou aquela ideia. Veja, às vezes criar uma ideia é tão importante quanto você pode imaginar que uma cesta básica possa ajudar uma pessoa, né, naquele momento de fome, num mês. Mas uma ideia boa, às vezes pode alimentar e ajudar muito mais pessoas. Imagina o que volta para você dessa energia. Faz o bem e recebe o bem. O fluxo é incessante. O fluxo não para nunca. Quem está sempre pensando em ajudar, o fluxo não para. Você está sempre tentando achar uma forma de ajudar, criando uma forma de ajudar, o fluxo não para essa pessoa. Para quando o ego entra em ação. Mas enquanto ela pensar em algo fora dela, seja ajudar a empresa, seja ajudar a família, ajudar o cônjuge, os filhos, a criatividade nunca para. É por isso que pais têm êxito, conseguem às vezes pagar faculdade para os filhos, mesmo sem ter tanta condição financeira. Eles vão pensando numa forma, em outra. Dentro daquele mundo mental deles, eles vão colocando pequenas mudanças do lado de fora e a coisa vai acontecendo. Quando pensa em si, o fluxo para. O eu é muito limitado para ser preenchido, é muito pequeno, então rapidamente se enche e aí ele para. Agora, quando você fala do todo, né, o muito, né, quando o todo se liga ao todo, não existe limite. O universo não tem limites. Os limites estão na cabeça do ser humano, no ego do ser humano. Quando eu pulo para fora, eu aumento muito as minhas capacidades e posso desenvolver coisas bem relevantes. Portanto, deixe o desejo de ajudar crescer. Se tem uma dica que eu quero passar nesse vídeo para vocês que chegou até agora, olha, pense nisso. Deixe o desejo de ajudar crescer. Deixe esse sentimento aflorar. Fique num secretum, né? Como eu sempre falo, secretum isolatium. Fique em segredo com esse sentimento, querendo ajudar. Sempre se pergunte qual a melhor forma de ajudar o grupo, a instituição, as pessoas. Qual a melhor forma de ajudar você mesmo como pessoa. Se coloque numa terceira pessoa. Por exemplo, meu nome é Carlos, eu sou o Carlos. Minha mente pode trabalhar assim. Como eu posso ajudar o Carlos a ter resultados melhores? E assim eu vou com certeza dar um up, né? Dar um crescimento. Eu não vou colocar o ego, eu fiz, eu quero, eu estou fazendo. Não. Como eu posso ajudar o Carlos? O ser, ele está ajudando a identidade do Carlos que vai se encerrar, que nasceu em 1972 e que vai um dia ter na lápide uma data de encerramento. O eu existente, que o Jung tanto fala, que é para mim mesmo, ajudará a persona, a personalidade, o arquétipo da persona. É por isso que quando Jung fala do arquétipo da persona, ele trabalha muito essa informação, para que você abra. Agora, eu vou mais longe, como os místicos falam. Olhe você de fora, como um técnico. Olhe você como alguém com carinho, quer ajudar essa pessoa, quer cuidar dela, quer fazer ela ficar boa de aparência, que ela não tenha necessidades físicas, materiais. Primeiro, sinta. Deixe esse sentimento de ajudar os outros se encher em você. Até que você comece a notar as primeiras ideias. Mas ainda, continue sentindo. Queira ajudar e continue anotando até começar a vir ideias mais maduras, ideias construtivas. Deixa eu repetir isso aqui. Primeiro, sinta. Se deixe levar pelos sentimentos de ajudar o próximo. Ajudar a família, ajudar essa pessoa
essa persona. Esse é o primeiro passo. Deixe esse sentimento encher você. É o segundo. Deixe. Primeiro sinta, depois se deixe levar, né? E aí quando você começar a ter ideias, pequenas ideias, comece a anotar. Ainda assim continue anotando. Depois vá riscando as que são meio iguais, repetitivas, as que já existem, vá riscando e vai deixando aquelas que são inovadoras. Inovar, né? Ou seja, você vai inovar a si mesmo, a si mesma, tá? Ideias maduras e ideias construtivas irão surgir. Depois, por fim, faça um resumo das melhores ideias que você manifestou. E é comum ver os outros pensarem: a diferença da vida é de quem faz. Mas isso não é fácil. Colocar em prática, o nome disso é sabedoria. A pessoa com sabedoria, onde ela for, ela consegue colocar de novo aquilo em prática porque funciona. Então ela realmente tem o poder de mudança. Ela conhece o processo natural da mudança, da transformação, então ela chega e faz. Então ela se tornou o mago da magia natural. Porque ela consegue pegar aquilo que funciona e repetir novamente. E isso é o que fala, a sabedoria em prática, de colocar o conhecimento em prática. Na Índia se chama Gyanavan, aquele que pratica o conhecimento, que faz e pratica o conhecimento. Tem o Gyana, que é aquele que só tem conhecimento. E Gyanavan, que é uma palavra de ação, é aquele que faz, que pratica e transforma conhecimento em sabedoria. Serenidade profunda em seu coração. Espero que todo esse conteúdo tenha sido útil à sua pessoa. Reflita, ouça novamente com paciência, que você verá que tem muita coisa que passou desapercebido por você, tá? Um abraço aqui do Carlos e até a próxima aula do nosso curso.